Olá, eu sou o Rui Alves de Sousa e nunca tinha visto Os Dois Indomáveis. Maybe I am sometimes, but I'm not that bad, sir. I know stacks of other kids that swear to me, but they seem to get away with it. Isto é o título português de Kes, o segundo filme feito para cinema pelo Ken Loach, o realizador conhecido por filmes de âmbito social e político muito vincado. Este Kes saiu em 1969, é adaptado de um romance de Barry Hines que foi editado recentemente em Portugal pela Maldoror. Chama-se Kes, um falcão para um patife, e é essa a história de um rapaz chamado Billy Casper, interpretado de forma inesquecível por o David Bradley, que era a sua primeira prestação no cinema. Um rapaz que gosta de animais e encontra este falcão, este nostril, como se chama em inglês, e que se torna a sua companhia, o animal com quem passa mais tempo, e que acaba também por ser um símbolo de um certo escape para a vida que ele leva, uma vida que nós vamos acompanhando ao longo do filme e ao longo do livro. Eu, por acaso, li o livro no verão passado. Já vou contar melhor essa história, porque quem também nunca tinha visto este filme é o António Araújo, o rei dos podcasts de cinema em Portugal, do segundo take, dos universos paralelos. O segundo take tem vários universos dentro dele, com várias subsecções e franchises dentro do universo cinemático, digamos assim, e que já tinha estado cá para falar de um mastodonte, não é? Que era o Fitzcarraldo. Este filme é mais pequenino, mas acho que também tem uma importância grande na história do cinema. António, bem-vindo mais uma vez. Olá, Rui, obrigado. Eu vou aceitar esse epíteto, muito embora eu não sinta qualquer tipo de realeza, mas se é o reflexo do trabalho que eu tento ter, eu vou aceitá-lo de bom grado. Acho que fazes muito bem em aceitar, porque é bastante merecido. Tenho de começar pelo óbvio. Qual é que era a tua relação com este filme? Se já tinhas ouvido falar dele, e porque é que só o viste agora? Sim, já agora deixa-me começar mesmo com aquela minha presunção de corrigir uma coisa que disseste aí na introdução. O animal em inglês é kestrel. Tu disseste aí qualquer coisa. Disse nostril, não foi? Sim. Enfim, deixa lá. Foi, isso é narina. Isso acho que é narina. Mas Ótimo para começar, sim senhor. Ora bem, a minha relação era perto de nenhuma com este filme, a não ser conhecê-lo. E na verdade, eu já tinha ouvido falar nele há muitos anos. Eu não sei se tu te lembras, ou se até há muita noção nesta altura, mas uma das primeiras celebridades a celebrizar e a divulgar o formato podcast foi o Ricky Gervais, que ele tinha uns programas que eu até penso que eram programas de rádio que depois eram publicados em podcast. Sim, que era, pelo menos que era com o Stephen Merchant e aquele outro careca, como é que ele se chama? O Carl Pilkington. Exatamente. Então eu lembro-me perfeitamente do Carl Pilkington anunciar o Kes como um dos seus filmes favoritos. E era um filme que o emocionava muito. E para quem possa não conhecer o Carl Pilkington, ele era uma personagem, era sui generis, vamos dizer assim, no mínimo. Era alguém com quem o Ricky Gervais e o Stephen Merchant brincavam muito, às vezes até de forma maliciosa. Exato. E sempre fiquei com essa na memória deste filme. Eu tinha a noção de qual era a sinopse, do que é que tratava, mas eu nunca tinha visto este filme e tenho que confessar outra coisa, já que estamos aqui no imperdoável. Eu sinto isto como um confessionário quase. Eu nunca tinha visto nenhum filme do Ken Loach. Okay. Portanto, foi também uma estreia nesse aspecto. Mas sabes que eu acho que em relação ao Ken Loach, apesar dele ser uma figura muito importante para o cinema britânico e para uma certa ideia de cinema social, acho que nunca a obra dele atingiu o patamar de fama e de notoriedade deste filme, do Kes. Não quer dizer nada em relação à obra dele. Eu já vi vários filmes, há vários filmes ótimos, um deles dos mais recentes, o Eu, Daniel Blake, que é um filme espantoso, e ele também ganhou a Palma de Ouro com um que eu não vi, que é A Brisa de Mudança, que acabou por ser recebido assim de uma forma um bocado mista na altura, mas este filme parece-me que se expõe um pouco à parte do resto dos filmes dele,
porque até do pouco que eu conheço do cinema dele, é um cinema muito pouco cinematográfico, ou seja, é muito mais interessado no que está a contar do que propriamente na forma como está a contar. E aqui no Kes eu senti exatamente o contrário, ou seja, apesar de ser um filme com uma grande componente social e que, em que tudo aquilo, todas aquelas personagens, todas aquelas situações estão ali a pintar um quadro de uma certa sociedade, de um certo estatuto social, das dificuldades que aquele miúdo vai ter na vida e que são logo mostradas desde o início e quase garantidamente, não é? Quer dizer, a cena, obviamente, isto vai haver aqui spoilers, claro, a cena do Billy a ir àquela entrevista que não é uma entrevista de emprego, não é? Mas é aquela coisa de nem vale a pena tu continuares na escola, vais mas é trabalhar, não é? É muito sintoma de um tempo e de um sistema de ensino que marcava muito aquela época, e acho que ainda continua a ressoar muito na sociedade britânica os resquícios desse tempo, mas lá está, o filme também é muito mais do que isso, é um filme muito bonito, pelo menos eu achei. Também era um filme que eu já há muito tempo queria ver, porque lá está, não sabia de que o Carl Pilkington era um fã, mas sempre foi um filme que eu fui ouvindo falar como muito marcante para muita gente. Aliás, até hoje apanhei um vídeo do David Bradley, agora com os seus 72 anos, a dizer que ainda hoje muita gente vem ter com ele para lhe dizer como gosta do filme, e portanto aquela personagem ficou mesmo marcada no imaginário dos britânicos, mas por alguma razão, não sei qual, fui adiando até ver agora. Tenho pena de ter lido o livro primeiro, que como disse no início, li no ano passado, no verão, e foi numas férias em que saí de Lisboa, estava numa casa distante de qualquer cidade, e só tinha trazido um livro que era este, e às tantas comecei a lê-lo e estava com ganas de o acabar num dia, porque estava a adorar o livro, estava a ter daquelas sensações que muito raras vezes tens com um livro, não é? Que estás tão embrenhado que de repente aquelas palavras e aquelas frases estão a ter uma ressonância emocional em ti que tu não consegues explicar, mas que te está a fazer não querer largar aquele livro. E eu pensei... Mas porquê é que dizes que te arrependeste de o ler primeiro? O filme não traduz bem. Deixa-me só acabar este longo à parte. E então o que é que eu decidi fazer? Eu decidi na altura, como era o único livro que tinha, vou tentar ver se acalma um bocadinho e tal, para ver se consigo fazer durar o livro. Só consegui durar 2 dias. Li o livro em 2 dias. Eu digo que me arrependo porque acho que é muito injusto comparar-se um livro a um filme. Acho que o filme é fantástico, mas fiquei tão impressionado com o livro que não consigo não estar a comparar com aquilo que li. E não queria fazer isso. Não acho que seja justo para o filme, porque acho que o filme tem muitas qualidades próprias. Portanto, preferia ter descoberto esta história primeiro com o filme e depois ir ler o livro, porque acho que é uma experiência diferente, sim. Não deixa de ser uma experiência interessante o caminho que tu fizeste. Isto porque eu depois fui ver também uns vídeos sobre este filme, depois de o ver, em preparação para esta conversa, e fiquei a saber que o Barry Hines foi, de certa forma, uma figura de proa de um certo autor da classe baixa que escrevia sobre a classe baixa para a classe baixa. Exatamente, sim. E que... isto não havia muita gente que na Inglaterra, pelo menos nesta altura, escrevesse sobre estas pessoas, sobre pessoas trabalhadoras que passam dificuldades. E o Tony Garnett, que se não me engano é produtor e que foi também quem assinou o argumento com o Ken Loach e com o Barry Hines. Exatamente, sim. Ele disse que foi um livro muito fácil de adaptar e que ele e o Ken Loach nem mereciam o crédito que tomaram para a adaptação, porque ele diz que o livro estava tudo lá, praticamente, sim. E que o argumento foi mais uma edição de texto do que propriamente uma reescrita, porque ele diz que realmente o texto era muito rico e que tudo lá estava. Por isso é que eu estava a perguntar, não porque eu tenho um grande conhecimento de causa, porque eu não... Sim, obviamente não li o livro, mas porque ouvi esta entrevista. Mas por causa disso mesmo, porque o filme é uma adaptação extremamente fiel do livro.
mas fiel sem ser submissa. Toda aquela sequência climática do Billy a fugir do irmão, quando o irmão está à procura dele porque ele gastou o dinheiro que era para a aposta. Eu estava a ver aquela sequência e a lembrar-me de como ela era descrita no livro, e está muito idêntica, percebes? Só que lá está, acho que não foi justo para o filme eu estar com essa percepção na cabeça. Apesar de, lá está, como te disse, adorei o filme, acho que tem momentos lindíssimos. Acho que o David Bradley foi uma escolha de casting espetacular. Aqueles olhos, mesmo assim um bocadinho encovados, não é? Quer dizer, é assim uma cara mesmo peculiar, muito expressiva. Muito expressivo, sim. E toda a dinâmica que ele tem com o Falcão, de facto, é aquilo que o livro não me consegue dar com tanta riqueza. Consegue-me dar uma descrição, mas não me consegue dar isso. E foram esses momentos que a mim mais me tocaram, porque lá está, são diferentes do livro, e funcionam muito bem. Fico curioso para ver mais algumas coisas do Ken Loach e tentar perceber aquilo que tu estás a dizer deste filme não parecer tanto em linha com aquilo que ele costuma fazer. Porque eu achei o filme, de certa forma, também bastante direto, bastante seco. Sim. Tem momentos bucólicos com a banda sonora, e é curioso, e não é por acaso, que normalmente quando o nosso protagonista está com o Falcão ou está a passear por aquelas aquilo não são florestas, não é? Por aquelas matas onde acaba por encontrar o Falcão e depois por onde vai treiná-lo. E portanto há um certo elemento bucólico e até de fuga nesses momentos. Mas fora isso, eu achei de um realismo e de uma secura, e mesmo os momentos emocionantes que tem, como tu disseste bem, não são espremidos na realização nem na montagem. Aquilo é um filme que mostra-te as coisas mais ou menos como elas são. Sim, e que é assim, tanto quanto eu entendo do movimento daquele realismo do Reino Unido dos anos 70, aquilo que ficou conhecido como o Kitchen Sink Dramas, não é? Eu estava a ver isto completamente convencido que isto estava encaixado nesse subgénero. Está, mas se calhar até isto é mais a minha percepção de que há certos realizadores que quando começam a fazer filmes em suporte digital, tu consegues perceber mais a falta de interesse, se calhar, por certas ideias de cinema. Por exemplo, eu estava a falar do Eu, Daniel Blake, que é um filme potentíssimo, mas é um filme que de cinema tem muito pouco. E tu notas isso, e não é problema do filme, nem de... É a abordagem que o Ken Loach tem, mas se calhar no Kes, como tem uma fotografia tão bonita, e talvez a película, e talvez os anos 60, e aquela mistura da secura do realismo, mas ao mesmo tempo um olhar, uma fotografia um bocadinho mais trabalhada, se calhar faz em mim essa percepção de que há uma diferença entre aquele Ken Loach e o Ken Loach de agora. Se calhar é só uma questão de película para digital, como com outros realizadores eu já senti isso. Ou até uma questão de pragmatismo com a idade, possivelmente. Talvez. Porque ao fim e ao cabo ele parece ter sido sempre muito consistente. Mais uma vez, eu estou a falar de algo que só tenho uma percepção distante, mas ele parece ter sido sempre muito socialmente consciente. E, portanto, tematicamente muito consistente ao longo da carreira. E se calhar isto também chega-se a uma certa idade e há um certo pragmatismo, não é? Não, comparando com alguém que não tem nada a ver, não é? O Ridley Scott também é pim-pam-pum e vamos embora, e está um filme feito, não é? Sim, verdade. Mas o Ridley Scott é mesmo o padeiro, neste momento. Ele faz filmes, aquela coisa dele, já não sei se foi para... Acho que foi para o Napoleão, que ele tinha 8 ou 9 câmaras a filmarem ao mesmo tempo. Epá, é uma coisa surreal. E depois mete uma equipa de editores a reverem aquelas cenas todas, e está o filme feito. Mas olha, um padeiro não é mau quando queres pão. Agora, quando queres uma pizza refinada, se calhar não é apropriado, efetivamente. Repara que tu disseste uma pizza refinada e não disseste, sei lá, tipo uma caldeirada ou uma coisa assim, não é?
era para não afastar muito da temática da Sim, massa. eu percebi. Mas gostei muito do filme, sim. Apesar dessa percepção que eu sei que não é justa, porque eu também não gosto de nada quando as pessoas vêm dizer que agora há aí um anúncio que me está sempre a aparecer no YouTube da Penguin a dizer descubra aquilo que toda a gente já sabe, o livro é melhor do que o filme. Isso enfim, acho que já falámos sobre isso na altura do 3 Já é Companhia, não acreditamos que seja verdade. Há uma cena que eu gostei muito e acho que não tenho a certeza se está no livro ou se está desta maneira, que é a cena da festa em que tens os vários adultos a falar. Porque o livro é muito mais da perspectiva do miúdo e o filme também acaba por ser mais da perspectiva do miúdo, mas tens aquela cena em que de repente... Há umas digressões, há umas mini digressões. E sim. aquela cena é muito interessante porque dá a perspectiva dos adultos, mas também do irmão mais velho que se está a tornar adulto, não é? Que de repente diz eu só quero estabilidade e etc. Essa forma dele pintar o quadro social é muito, muito forte e acho que vai ser ainda mais interessante rever o filme noutra altura em que esta percepção do livro me esteja mais nebulosa ou desaparecida. Eu acho que há uma tentativa do Ken Loach, e presumo eu do autor, para não pintar ninguém como vilões, mas sim como vítimas das suas circunstâncias. Sim. E há uma realidade aqui que é o Billy, não é? Sim, O sim. Billy Casper. Ele é fruto de um lar em que não há propriamente afeto. Exatamente. Portanto, o pai está ausente. Se não a saberemos mãe nunca se ele é filho, de quem é que ele é filho, não é? ou ele ou o irmão, não é? Há ali a sugestão de que ele ou o irmão, um deles será bastardo, digamos Sim. assim. Portanto, o irmão aparentemente também terá saído da escola diretamente para as minas de carvão, não é? Penso que é de Exato. carvão, as minas. Sim. E a mãe, apesar de não ser propriamente violenta, nem nada disso, é alguém que está ausente, é alguém que não trata dele, é alguém que não lhe dá afeto. E então eu penso que esse tipo de cenas é importante, que é os momentos em que o abandonamos, para também ficar a conhecer a realidade do outro lado. Sim. E o que é que nós temos? Temos uma mãe, na prática, que até tem má fama na Terra, mas que ela só vê aquilo que será a segurança dos seus filhos através de conseguir um homem. Eu ouvi também uma entrevista com o Ken Loach, ou li, melhor dizendo, em que ele diz que anos mais tarde arrepende-se do retrato que fez do irmão, agora escapa-me também qual era o Judd, não é? O Sim, Judd, sim, interpretado sim, pelo sim. Freddie Fletcher. Porquê? Porque o que se queria retratar ali é que era alguém que era bruto, que era rude e que em última instância vai ser muito importante naquilo que é o desfecho do filme, mas que era assim também ele era uma vítima tal como o Barry tinha sido, porque o Billy, desculpa, porque Sim. ele é alguém que desde muito cedo viu-se obrigado a trabalhar nas minas e tem uma vida que é longe de idílica. Sim. E também no processo de tentar ler sobre este filme, eu descobri que em Inglaterra, nesta altura, havia um sistema de ensino que separava em escolas distintas quem tinha apetência para a escola e que se calhar então mostrava promessa Exato. para ser alguém que pudesse seguir estudos ou quem era logo metido de lado. E essa entrevista que tu falas, eu não parece que seja exclusiva do Billy. Aquilo era, todos os miúdos que estavam naquela escola estavam apontados para, se calhar ele tem o quê? 13, 14 anos, irem começar a trabalhar quando Sim. Não, acabassem esse ano. Sim, do pouco que eu sei da realidade britânica desta época é que isto era, lá está, havia esse sistema e isto era uma coisa normal e acho que o filme, de certa forma, e a história ajudaram a denunciar esse sistema, não é? Tu estares logo à partida a definir a vida de uma criança por causa da condição social que ela tem ou por causa de não ser adequada à escola, porque
Porque aquilo que nós também vemos é que os professores, ou são, exceto o professor que se interessa pelo Falcão, não é? E que de facto é a personagem mais benevolente do livro, se calhar até mais benevolente no livro do que no filme, todos os outros professores, ou as figuras de professores que vemos, são violentas, são extremamente agressivas, humilham os alunos, e de facto tornam a escola naquele ambiente distópico-fascista que nós todos associamos à escola, nem que seja nos nossos piores pesadelos, não é? E aqui era mesmo isso. E aparentemente, lá está, voltamos a isto. Aparentemente era mesmo assim. Sim, E sim. não é difícil, eu sei que tu também és fã dos Monty Python, não é? Eu também pensei no Violence Inherent to the System, é isso que vens falar. Pensei muito nessa frase. E não é só isso, qualquer biografia que tu leias do John Cleese, ou melhor, não é qualquer, ele escreveu uma, não é? Sim, o So Anyway, sim. Eu penso que li aquela que foi escrita por ele próprio. Ele fala da opressão que era a escola. E tu chegas aos anos 80, ainda tens o Morrissey nos The Smiths a queixar da brutalidade que são as escolas. E eu penso que este filme também, lá está, além da visão macro que era a sociedade em geral, não é? Que englobava também a família e esse desleixo com a educação no seio familiar, depois é premiada para uma crítica muito específica das escolas, onde a particularidade de cada pessoa não é tida em conta. O que aquilo é uma máquina de triturar mão de obra. E a verdade é que o que eu penso que as cenas com o professor, que eu penso que é o professor de português que se interessa por ele e pelo Falcão, acabam a demonstrar. De inglês, neste caso. Eu disse português, não disseste, disse? Sim. Sim, exatamente. Mas continua, sim. O professor de inglês da língua materna dos protagonistas. Portanto, o que isso demonstra é que quando tu perdes um bocadinho de tempo para te encontrar com, mesmo que seja um miúdo a meio caminho, tu vais poder descobrir outro tipo de sensibilidades, outro tipo de vidas. E o que eu acho que o Billy acontece é que ele não tinha grande jeito para a escola porque se calhar tinha maior criatividade e até, se calhar, uma personalidade muito mais artística do que aquilo que as escolas permitem que seja a expressão de um miúdo. Sim, exatamente. Mas sim, eu lembrei muito da frase daquele momento do cálice sagrado do tipo marxista que diz "Come and see the violence inherent to the system. Help, I'm being repressed." Enquanto estava a ver... Há um momento também que quando o reitor está a ver quem é que tem os cigarros, não é? E depois ele diz "Eu ainda tenho de vos dar vergastadas." Eu não queria, mas ainda tenho de vos dar vergastadas porque senão... é de facto uma lógica... E tu falaste da máquina de triturar e é claro que me lembrei das míticas imagens do The Wall dos Pink Floyd, não é? Dos miúdos a entrarem dentro da máquina de carne para moer, não é? E a saírem de lá. Sim. É mesmo isso. Mas olha, ainda maior impacto perceber que só um ou outro ator neste filme é que eram atores profissionais à data. Tu já disseste que o David Bradley efetivamente não era ator, enfim, isso foi o seu primeiro papel. E o mais engraçado, a escola onde foi filmado foi a escola que inspirou o livro e era a escola onde o próprio David Bradley estudava. Pois. E aqueles miúdos todos eram alunos da escola, não eram atores. Pois, exatamente. E o diretor, não sei se era daquela escola, mas também era um diretor, não ator profissional. E para já digo-te uma coisa, o gajo mete medo ainda antes de abrir a boca. Então quando abre a boca, aquilo é só mesmo para revelar intolerância e aquele método antiquado de que, digamos, o bater é que ensina, não é? Sim, exatamente. E o mais impressionante é o seguinte, mesmo que não soubesses nada disso, torna-se evidente, e daí também o realismo deste filme, que essa cena das vergastadas, que elas foram dadas efetivamente nas mãos daqueles miúdos, porque há aquele desgraçado que até é mais novo que os outros, e que eles obrigaram a esconder os cigarros, que só ia para dar um recado. E em momento algum ele consegue explicar que só está ali para dar um recado e acaba a levar umas vergastadas que até lhe vêm as lágrimas aos olhos, que é o momento de partir o coração. Sim. E depois, se tu fores a ler a trivia e se fores a ouvir alguma entrevista, eles bateram mesmo nos miúdos e que depois terão-os compensado com um salário um bocadinho maior nesse dia. Mas aquelas lágrimas são reais, são lágrimas de dor de quem levou
com uma chibata nas mãos. Epá, pois, olha, mas ao menos foi só aí, não é? Quer dizer, se fosse mais porrada, se calhar era mais difícil de lidar com isso hoje em dia. Não, sim, atenção, eu nem sequer estou a sugerir. Obviamente que seria problemático, mas nem sequer estou a levantar essa polémica. Estou só mesmo a dizer que foi uma daquelas técnicas entre o facto de não se usarem profissionais e de, pronto, dar aqui um bocadinho de um passinho a mais do que se daria hoje. Sim, Mas sim, o que sim. eu quero dizer é que o realismo está lá todo no ecrã. Não, Sim. não há como enganar. E a relação que se estabelece entre o Billy e o Falcão, isso também me surpreendeu muito porque eu acredito que seja muito difícil de concretizar, não é? Quer dizer, tu estás ali com um animal, sabe-se lá o que é que ele vai fazer, mas resulta muito bem e tenho curiosidade de perceber como é que isso terá sido feito, não é? Porque eu sei, eu já ouvi algumas coisas em algumas entrevistas, mas será que ficou muita coisa de fora do filme? Muitos, porque, sei lá, tiveram de filmar as coisas não sei quantas vezes porque o Falcão não acertava, não sei. Pois, Porque aquilo parece tudo bastante natural, parece mesmo quase documental, mas obviamente que sim, talvez não tenha sim. sido assim, a não ser que o próprio David Bradley também tenha tido uma relação mais forte com o Falcão, acredito que sim, fora das câmaras, mas Mas pronto. foi em parte isso, sabes porquê? Porque o filme foi gravado em sequência. Uhum. E então tu tens aquela cena É em a que ele progressão, vai, sim. exatamente, ele vai lá ao topo Uhum. e pega no Falcão quando ainda é, digamos, bebé, não Uhum. é? E ele diz que ele cresceu com o Falcão durante as filmagens. Uhum. E, portanto, ele como foi treinado, mas não foi com um Falcão já adulto, Sim. ele ganhou mesmo uma cumplicidade com o animal. E depois outra coisa curiosa, quem é que foi o, digamos, assistente que sabia lidar com falcões? Foi o irmão do Barry Hines, em quem o Barry se tinha inspirado, porque ele, quando era miúdo, tinha tido um falcão que tinha Sim. encontrado precisamente na torre em que eles filmaram. E, portanto, há aqui um elemento meta Uhum. que, portanto, acaba por trazer também grande realismo, não só pela forma como filmaram, mas porque isto também era tudo inspirado em histórias verídicas do Sim. próprio autor da base do texto, não é? Sim, e dá ao filme todo um outro aspecto. De facto, eu tenho ideia de que no pós-fácio do livro, na edição portuguesa, que o Barry Hines escreveu muitos anos depois do livro ter sido lançado, ele fala disso, dessa componente muito autobiográfica e muito real que inspirou a história. Há aqui uma coisa também que eu apontei na altura, porque me impressionou muito, quando, perto do fim, quando o irmão mais velho, o Judd, está à procura, está chateado, não é? Porque o irmão usou o dinheiro da aposta. Quando o Billy chega à casa e percebe que o Falcão morreu às mãos do irmão e etc., está o Judd a explicar à mãe o que se passou e a dizer o dinheiro que poderia ter ganhado ou ganhado. Acho que sim, acho que sim. Ter ganhado com a aposta, ele diz: eu podia ter tido uma semana de folga, não é? Quer dizer, é Sim, a primeira coisa que ele exatamente. diz, nem É um é. alívio das minas, não é? Exatamente, e isso Até é. porque uma das apostas pagava sempre a um. Exato, Portanto, é bastante relevante. sim, Pois, certo. Porque é a tal coisa. Era aquele elemento que falávamos há pouco, de que não foi propriamente bem explorado aquela perspectiva dele. O que nós vemos do Judd é ele constantemente a ser um bully para o irmão, desde sim, o momento em que acordam, na primeira cena, não é? E depois, inclusivamente, estar sempre a provocar a mãe por causa do namorado que ela tem. sim, Que é alguém que, naquela cena que tu falaste, em que eles estão todos no bar, ela está a dizer: epá, mas eu quero assentar uma mulher da minha idade com 2 filhos, quer é ter segurança para eles, e no entanto, o Judd não se conforma porque aparentemente ele é um sovina uhum, e o que ele está é a insultá-lo e eles quase que se pegam, não é? Quase que estão ali naquela do se queres confusão é confusão que vais ter. E portanto, o que é que vês o Judd? Vês efetivamente alguém que, mesmo não entendendo as suas motivações, ou melhor dizendo, mesmo não estando explícitas no filme, de certa forma até ficam subentendidas. uhum. Mas na verdade, todos os momentos em que ele está no ecrã é a ser um bully. Sim, mas eu não, eu acho que o Ken Loach, eu percebo o que ele quer dizer, mas acho que o filme e o livro também deixam muito evidentes
que há uma razão para a personagem dele ser assim e que ele acaba... Eu, pelo menos, acabei até por simpatizar com ele, apesar dele ser sempre um bully. Porque lá está, é aquela coisa que tu estavas a dizer, porque o filme pinta todas estas personagens não como heróis nem vilões, mas como vítimas das circunstâncias. E é isso que eu sinto, e até este momento em específico que mencionei é muito exemplo disso. Há também aquele outro em que o Billy está a falar com o professor e tem aquela frustração em que ele diz: eu não sou pior do que os outros rapazes, não é? Quer dizer, eu sou assim e não sei, olhar para a cara do David Bradley a dizer aquilo deixou-me de rastros, sabes? Porque o miúdo claramente não tem bem a noção de como a sociedade está a tentar construir o futuro dele sem o entendimento dele, sem o consentimento dele, não é? Todos aqueles... Até porque Rui, ele é uma criança. Sim. E uma criança não tem essa capacidade, nem sequer muitas vezes quando tem um lar onde tem pais que são compreensivos, onde tem amor, onde tem... não é? Onde tem sustento. Sim. As crianças não é suposto estarem preocupadas com isso. Não é? Claro. Agora, eu acho que ele tem consciência da sua posição, mas isso que ele diz também vem na sequência de que, quando o filme começa, nós percebemos que ele tinha andado em apuros por causa de roubos e por causa de umas vadiagens, digamos assim, de andar com gente... com pilantras para usar a termos que os miúdos usam hoje em dia. Sim, não é? exato. Andava rodeado de pilantras e gandinhos e que até não deixa de ter... eram todos meliantes. E meliantes, eram todos meliantes, e não deixa de ter graça porque ele até quando está a fazer a sua rota dos jornais logo ao início do filme, o dono ali da tabacaria, ou o que é aquilo, até está a dizer-lhe, porque vê lá tu e as tuas confusões, e ele diz, não, eu não roubo há montes de tempo. E enquanto está a roubar um chocolate para o pequeno almoço, não é? E depois ele inclusivamente, essas cenas, o filme tem alguns apontamentos de humor, não é só, é só amargura. E quando ele está a destruir os jornais, tu tens aquela coisa dele sacar uma caixinha de ovos, sacar uma garrafa de leite. Sim. E depois ainda consegue devolvê-la, não é? Enquanto conversa com o condutor da carrinha que transporta o leite. E, portanto, ou seja, ele tem noção que faz coisas, mas é para poder ter um pequeno almoço, para poder ter um alimento básico, porque... o máximo que a gente vê da mãe a preocupar-se com a alimentação dele é: já bebeste um chá, vai lá fazê-lo, tu sabes onde é que ele está, não é? E portanto, muito embora aquilo não seja maltrato, é no mínimo alguém que não está a cuidar, não é uma cuidadora, apesar de ser o filho. E realmente ele não tem essa noção, como tu dizes, porque é uma criança que não devia estar naquela situação. Sim, claro. Eu também, quando estava a apontar isto, não estava a dizer que ele tinha de ter noção, não. Com certeza. Mas lá está. Porque... Mas é esse o drama. Sim, isso que estavas a apontar, exatamente. E isso o filme também passa muito bem, esse lado criança dele. Várias personagens queixam-se no filme, não é? Que ele não as está a ouvir, está noutra. Isso é uma coisa muito infantil, essa incapacidade de ter os pés assentes na terra e estar... E ele é um miúdo muito sonhador, não é? E muita gente fala disto, do Falcão ser um simbolismo da individualidade dele, da personalidade dele face a um sistema que o quer castrar. O que é que tu achas dessa ideia e se achas que o filme concretiza essa ideia? Olha, aquilo que eu acho não é bem o que eu acho, porque eu ouvi o Ken Loach a falar sobre isto. E ele exprimiu uma visão ligeiramente diferente daquilo que tu acabaste de descrever. O que ele descreveu que era, para ele, o simbolismo do Falcão, era um miúdo que estava aprisionado no seu meio, estava, digamos, a educar e a permitir o voo a uma ave que ela própria está livre quando voa. Sim. E, portanto... que há aqui essa dicotomia, não é? Que
quem toma conta e educa e treina aquela ave é alguém aprisionado no seu mundo, enquanto que a ave lá em cima poderia voar a qualquer momento e ser livre. Portanto, Eu também gosto mais dessa perspectiva do Ken Loach, sim. Acho que é mais sim. interessante e é irónica também de certo ponto, não é? A pessoa que não pode gozar da sua liberdade, mas que pode dar a liberdade a outro ser. Ou ajudar E ele, isso. atenção, e ele lá está, apesar de ser um miúdo, como estávamos a falar, há alturas tantas, quando ele está a falar com o professor, ele diz, todo indignado, que cada vez que lhe perguntam se ela está domesticado, ele diz: não, não, estes animais não se podem domesticar. Eles não querem saber de nós. E ele está a admirá-lo, não é? E de Sim. certa forma, enfim, agora se quisermos levar esse simbolismo um bocadinho mais à frente, ou se quisermos insistir no simbolismo, está a admirar a capacidade desse animal também poder efetivamente a qualquer momento voar para longe e ser livre. Sim. Não sei se a individualidade é muito importante para o animal, Sim, acho que será o mais anim... essa questão da liberdade, sim. Sim, mas acho que os animais sentem muito isso, não é? Aliás, uma das coisas que sempre me fez mais impressão foi ir à casa de pessoas, ou eu também tive um canário em casa, e a minha mãe de vez em quando soltava-o na cozinha, que era para ele poder ter uns momentos de andar à solta, mas coitado, eu sinto que um pássaro engaiolado perde muito mais tempo de vida só por causa dessa frustração que é estar ali fechado, não é? E é engraçado como os animais não conseguem lidar bem com isso instintivamente. A maior parte dos animais, pelo menos. Sim. Há aqui uma coisa também que tenho de dizer que é evidente, que tendo uma história com um animal, 90% do cinema nos diz que o animal vai morrer. Não é? Temos isso. Mas neste caso, eu acho que a história não podia acabar de outra forma, não é? Porque também acaba por ser simbólica, até por esta questão de dicotomia que estavas a sublinhar, que o próprio Ken Loach disse. Sim, e o que te dá que pensar, ou seja, este de certa forma é um final em aberto. Sim. Não é daqueles finais em aberto que são ambíguos ou que tu não sabes bem o que é que aconteceu, nada disso. É em aberto no sentido em que o futuro deste miúdo pode ser uma de muitas coisas, não é? E eu acho que também fica um bocado ao critério de cada espectador pensar se ele conseguirá ultrapassar o trauma, se ele conseguirá efetivamente trilhar o seu caminho para fora dali, porque há uma coisa que ele diz veementemente àquele recrutador, que é: eu nem morto me apanham a descer para a mina. Sim. E portanto ele tem essa noção. E ele, muito embora não saiba sequer, porque essa cena também tem lá está. Eu disse que isto tem alguns elementos cómicos de vez em quando, sendo que é comicidade dentro Sim. desta circunstância, que é quando ele lhe pergunta: queres trabalho de escritório ou trabalho manual? E ele diz: então, mas o que é trabalho manual? E ele explica-lhe, e ele: não, então quero trabalho de escritório. Muito embora eu tenha dificuldade a ler e a escrever. E ele diz: bom, então é trabalho manual, não é? Portanto, apesar de todas estas circunstâncias e como tu dizias, desta formatação de que ele já está a ser metido, digamos assim, Dentro da engrenagem, sim. dentro da engrenagem, resta a cada um de nós pensar se ele realmente conseguiu ultrapassar isso. E eu acho que isto vai depender também da nossa visão mais otimista ou mais cínica do mundo. Quando acaba este filme, cada um fará o seu juízo, acho eu. Mas qual é o juízo que tu fazes, já agora? Epá, eu como quero ser o eterno otimista, eu não sou, mas quero ser, eu adorava imaginar que ele teria conseguido ultrapassar isto tudo, porque eu, ao fim e ao cabo, também gosto de finais felizes, não é? Eu também. Eu concordo contigo. Apesar de ser muito cínico, nunca sou... quero acreditar que não sou. E Sim, portanto também sim. quero acreditar que o Billy Casper... Eu não tenho a certeza, mas eu acho que o Barry Hines escreveu uma sequela do Cash. Não tenho a certeza. Tenho de confirmar isso. Eu Mas não diz isso. não conheço muito da obra do Barry Hines, foi espantado de descobrir que ele é o autor do livro também que foi adaptado para a televisão britânica, que é o Threads, que é um título que eu já ouvi falar muitíssimo, que Exatamente. terá assustado uma nação inteira com uma visão pós-apocalíptica de uma eventual explosão de uma bomba nuclear em Inglaterra. Sim, E achei curioso isso. sim. Mas Diz.
Não, ia dizer uma coisa é certa. Ele não seguiu a carreira futebolista e muito menos de guarda-redes, porque ainda não falámos de uma das cenas mais icónicas, acho eu, deste filme. Mas não sei se queres continuar aí. Estavas a tentar perceber se havia uma sequela, não é? Não, mas continua. Acho que não, acho que de facto o que há é que ele trabalhou depois muito com o Ken Loach noutras instâncias. E também tenho qualquer coisa a dizer sobre o Freds, mas continua o teu raciocínio e já vamos lá. Não, queria só mencionar, nós não podemos ter uma conversa sobre o Kes sem mencionar aquele que será mesmo o momento de maior humor deste filme, se bem que depois também acaba em calduços e bullying nos chuveiros do ginásio. Mas basicamente aquele professor que é fanático do futebol e que na prática parece ser professor só para ter a oportunidade de jogar contra miúdos e poder tentar ganhar, não é? Exatamente, mostrar Mas e ser melhor que alguém, sim. como o Billy foi à baliza da equipa dele, eles acabaram por perder e o que temos ali é um adulto frustrado a tentar, mas a fazer faltas aos miúdos, a mandar repetir penaltis porque diz que o miúdo se mexeu porque lhe defendeu a bola que ele rematou. E eu achei tudo isto hilariante e depois ainda mais um elemento que ajudou a apimentar esta cena. É que eu reconheci imediatamente aquele ator de um único filme que eu conheço muito bem, que é o Alien 3. Eu não sei se tu... Ok. Ele era o diretor da prisão no Alien 3, porque Uau. o Alien 3 é um filme que foi produzido em Inglaterra, filmado, melhor Sim. dizendo, foi filmado em Inglaterra, e fora a Sigourney Weaver e não sei quem mais, todos aqueles atores que aparecem naquela prisão, sejam eles prisioneiros ou sejam guardas, aquilo é atores ingleses, não é? Sim. Que alguns não nos dirão muito, mas que até serão conhecidos em Inglaterra. E este é o Brian Glover, Ok. que é esse diretor da prisão no Alien 3 e que vinha descobrir, não sei se tu reparaste que ele estava a ajeitar às vezes uma ligadura que tinha no joelho. Ele, na altura em que filmou este filme, para ganhar dinheiro, porque ele não ganhava o suficiente só como ator, ele tinha-se tornado num lutador de wrestling profissional e ele tinha tido uma lesão numa luta. Ok. Só que como eles tinham a filmagem marcada para aquele dia, ele teve que aguentar, meteu uma ligadura e andou ali atrás da bola, apesar de estar à rasca do joelho. Esse reconhecimento que tu tiveste do ator parece eu às vezes encontrar atores que em séries até são atores principais, mas que nos filmes aparecem durante 5 segundos. Por exemplo, lembrei-me agora há muito tempo fizemos um episódio do teu segundo take à volta do Bill Murray. E há um dos filmes que eu vi, acho que era o Quick Change, não tenho a certeza, em que há um momento em que o Bill Murray está ao telefone e durante 2 segundos aparece a atriz que é a irmã do Tony Soprano nos Sopranos. E ela aparece e não diz nada. Certo, E eu, olha a irmã certo. do Tony Soprano. Nunca na vida seria para reconhecer alguém, mas está-me sempre a acontecer isso com atores de séries e também atores de filmes. E Mas, aposto enfim. contigo, com o elenco do Alien 3, se calhar muitas pessoas olharão e pensarão: olha, este é aquele ator principal, mas é de uma peça de teatro. Sim, Porque talvez. garantidamente aquele elenco estava recheado de talento, mas não de estrelas de Hollywood, não é? Sim, exatamente. Mas voltando ao Freds, por acaso é engraçado essa ligação do Barry Hines ao Freds. Tu disseste que viste o Freds, não viste? Não, é também, lá está, mais um imperdoável Ah. que conheço de fama, sei que nem sequer é uma longa-metragem, acho eu, que aquilo Aquilo tem 1h30. Ah, é? Eu já vi. tem 1h30, ok, pronto. Eu vi e não conheço de fama só. Isso. não recomendo veres à noite antes de ir para a cama, porque aquilo continua a ter muito efeito. É impressionante. É um filme. Aquilo, houve ali uma altura em que saíram 2 filmes muito impactantes à volta do pânico nuclear na televisão, não é? O Freds e o The Day After. O The Day After eu não vi, mas vi o Freds, e o Freds é muito cru. Aquilo é o que aconteceria se houvesse um holocausto nuclear no Reino Unido, e o que mais impressiona no filme é que tu acompanhas muito do que aconteceria depois, e portanto tu até tens a primeira geração que nasce depois desse holocausto nuclear, e tudo naquele filme é extremamente horrível de se ver, perturbador,
E tu ficas a pensar, isto passou num domingo à noite, na televisão britânica, na BBC, as famílias rodeadas à volta da televisão a verem aquilo antes de começarem uma semana de trabalho. Mas é um filme inesquecível, mas não recomendo ver à noite. Eu vi durante o Pois. dia e foi a melhor decisão. E tanto quanto sei, tanto este como o Day After, que é americano, foram filmes feitos para TV. Sim, É curioso exatamente. que esses dois títulos estão impactantes. E tanto quanto eu entendo também, o Barry Hines nunca deixou de escrever sobre a classe baixa. E o próprio Threads tem essa perspectiva. Não sei se tu confirmas isso tendo visto o filme, mas que também tem esse elemento de que acaba por acompanhar personagens. Não estamos a ver propriamente os ricalhaços que fugiram para um bunker, mas sim a malta de classe baixa que sofre com essa situação. Mais ou menos, há ali uma parte governamental também de Ok. certos membros do governo reunidos num bunker. Depois o que tu tens é não tanto seguir personagens em si, mas seguir situações. Quer dizer, há ali personagens que tu segues, sim, mas não é no filme inteiro, é porque há algumas que morrem, não é? E há umas que nascem. Mas tudo ali faz muita impressão porque o filme foi feito mesmo com uma atenção extrema ao detalhe e é impressionante como envelheceu tão bem. E já agora, o Threads é realizado por um senhor chamado Mick Jackson, que fez um filme que eu adoro, que é o LA Story, com o Steve Martin, que não tem nada a ver. Pensei que ias dizer o guarda-costas com O o guarda-costas. Kevin Costner. Por acaso sabes que o guarda-costas era para vir aqui para o Imperdoável, porque eu nunca o ouvi todo, mas vai ter que ficar para outra temporada, porque já não há espaço. Mas, Sim, enfim. não, mas tu tens aqui um conceito que isto nunca acaba, é enquanto quiseres fazer este programa. Mas sabes que, apesar de tudo, e já agora abrindo aqui um bocadinho o espaço para o desabafo, eu como já passo a vida a tratar de áudio no meu trabalho, eu tenho pensado assim, isto se calhar não faz muito sentido eu chegar a casa, depois de ter estado o dia todo a fazer podcasts, e ir para casa fazer mais um podcast. Portanto, não sei se eu vou fazer agora esta temporada, vão ficar 50 episódios feitos. E se calhar quando me voltar a apetecer, ou se algum dia por acaso eu sair da rádio, de volta a pegar nisto, não sei. Mas sim, ou então fazer uma coisa mais esporádica, não estar a fazer 30 episódios, mas sempre que eu vir um filme que acho que é imperdoável, pego no gravador e gravo qualquer coisa e ponho no podcast, ou algo assim. Tu tinhas pronto. outra solução, que era vender a ideia ao teu empregador, não é? Não vou fazer isso, sabes porquê? Porque este podcast é feito de uma forma tão descontraída e onde já se disseram tantos palavrões que isto Que já não seria aceito, não seria aceito. Não, e também prefiro, isto é meu e prefiro Não, que fique assim. muito bem assim. É muito bem assim. Mas olha, em relação ao que és, não sei se tu tens mais alguma coisa a acrescentar. Não, era só mesmo dizer que eu acho que ainda não tive a oportunidade de dizer que fiquei muito impressionado, muito bem impressionado, melhor dizendo, podia ter ficado mal impressionado. Fiquei muito bem impressionado com este filme, gostei muito. Lá está, é um filme que tem aquele lado bucólico, tem o lado de realismo social, tem um lado de drama por causa de onde desemboca, mas que é um filme que desde que eu o parei de ver que ainda não me deixou. Sim. O que é sempre um bom indicador de um bom filme. Portanto, mais uma vez, obrigado pelo convite e pela sugestão, porque tu tens acertado na mousse comigo. Se continuares a fazer isto, efetivamente, se arranjares forças e vontade para continuar a fazer isto, eu vou esperar que tu me sugiras, porque tens acertado na mousse. Não, e eu agradeço, é sempre um prazer falar contigo, seja em que podcast for. E não é para dar graças, estou mesmo a ser sincero. Obrigado também. É só porque também há outras coisas que me interessam fazer nos meus tempos livres que não tenho tido tempo para fazer, que penso, bem, eu gosto muito de ver Claro que sim, filmes claro que mas lá está, fazer uma coisa destas, estar de repente 30 semanas a fazer, e já falhei uma ou outra, tem sido um bocadinho difícil, mas sim, é uma coisa que eu faço com gosto. Esta conversa que eu estou a gravar contigo, estou a fazê-la com enorme gosto, mas isso, a culpa é mais tua do que minha. Olha, se me permitires também a mim o desabafo, e se te fizer sentir melhor,
por razões distintas, eu também sofro do mesmo mal, porque eu também trabalho Tu em frente trabalhas todo o dia em casa, não é? E Não, depois. mas atenção, eu trabalho em casa em frente a um computador. Exato. E depois chego ao fim do meu dia de trabalho, bebo um copinho de água e digo assim: agora vou Bem-vindos ao fazer o segundo meu take. hobby, vou fazer o meu hobby que é sentar-me em casa em frente a um computador. Sim. Portanto, não sendo exatamente pelas mesmas razões, porque eu não trabalho áudio durante o dia, mas também é em frente a um ecrã e, portanto, Sim, não, claro. sinto a tua dor. Sinto a tua Claro, dor. não, e isto também pode-se aplicar a qualquer outra coisa que implique estar à frente do computador, de facto. Uma pessoa depois fica extenuada. Mas olha, em relação ao Ken Loach, eu também confesso que ainda não vi muitos filmes dele. Salvo erro, vi 4 filmes, vi este, vi o Daniel Blake, vi outro que é o Salão de Jimmy, que já não me lembro nada, mas que na altura também não me disse muito, e vi o Terra e Liberdade há uns tempos na Cinemateca, que gostei, mas também achei já... É que o problema é que eu sinto que os outros filmes do Ken Loach que eu conheço são muito flat a nível estético e até de construção da narrativa, que é uma coisa que eu não acho que o Cass seja, apesar de ser uma narrativa muito episódica e muito Sim. de slice of life, digamos assim, não é? Mas pronto, lá está, é um filme incontornável, mas de facto o Ken Loach tem uma carreira riquíssima no cinema e na televisão que urge ser mais explorada, e irei fazer isso, espero eu. Sim, eu também vou espreitar pelo menos aqueles títulos mais significativos para ver se realmente vou querer aventurar-me por aqui ou se me basta. Pois, exatamente. Podes fazer um ciclo no segundo take, à volta É, de... lá está, só são precisas é desculpas e tempo. Quando o homem bater a bota, que já não deve estar para... E coitado. Não, vai saber, ele ainda dura até aos 100. Eh, Ou então faço uma coisa diferente de todo o resto da malta, que é celebrar uma carreira enquanto eles ainda estão Quando vivos. ainda são tão Porque, vivos. porque esta corrida a ver os filmes de quem acaba de morrer também é uma coisa que me ultrapassa um bocado. Sim, eu É isso, percebo. e os discos, quando alguém morre, também vai Sim. tudo a comprar os álbuns que não ouviram enquanto eles estavam vivos. Mas pronto, isso já era outra conversa mesmo. Sim, é a pressão da curiosidade mediática, não é? Quer dizer, de Uhum, repente toda uhum. a gente tem de... E eu acho que tem a ver com aquela coisa de que nunca se fala mal dos mortos, não é? E de repente parece que toda a gente tem mais valor do que aquele que Sim. tinha. Quando, na verdade, pá, se é para terem valor, a gente dá valor Sim, mas enquanto imagina, estão vivos. eu não acho que o Uva Ball, quando morrer, que espero que seja daqui a muito tempo, ninguém vai dizer, epá, este gajo agora é muito bom, não é? Quer dizer, Eu não digo que digam isso, mas te garanto que vais ver no Letterboxd montes de gente a ver os filmes, se calhar mais. E se calhar até fazem o contrário. Deixa lá ver o pior filme do Uwe Boll para. sim, Só porque o homem morreu, que eu de outra forma não veria nunca na vida. Não é? Mas pronto, é assim. Isto como é um fenómeno, não é? E se calhar eles às vezes não têm explicação, é mesmo para ser assim. sim, exatamente. Olha, António, as pessoas podem te encontrar no segundo take e nos universos paralelos, não é? Queres falar alguma Segundo coisa? take, segundotake.com encontram, Está lá tudo. digamos, encontram depois as ramificações para todo lado. Ou então, se quiserem ir diretamente ao YouTube, porque há quem goste mais de ver também coisas com imagem, é só procurar o canal do Segundo Take. E, Sim, portanto, com isso encontram o Segundo Take, encontram universos paralelos, verdade, verdade. encontram os artigos que eu escrevia antigamente, que agora já não escrevo porque não consigo arranjar energia nem força. Mas sim, por aí encontram tudo aquilo que eu faço. Mas são ótimos artigos. Eu tenho pena, percebo o teu cansaço e falta de vontade, mas tenho pena. Sempre gostei muito dos teus Pá, artigos. se é Uh, para isto, convida-me mais vezes, tá? mas e sim, de facto, eu estava a dizer que as pessoas podem encontrar nos podcasts Segundo Take e Universos Paralelos, porque houve uma altura em que mesmo o Universos Paralelos estava mesmo embutido no podcast Segundo Take, mas depois às tantas ganhou a Foi. sua, voou como o falcão para a sua... Isso foi logo ao início. Logo ao início o que fizemos foi tentar, como o segundo take já tinha algum público, não é? Foi tentar arranjar ali sinergias. Mas depois, quando nós vimos que aquilo realmente era algo para continuar e que ganhou pernas, apesar de estar o hosting ser feito no segundotake.com,
é um programa independente numa feed diferente. Sim, mas o Universos Paralelos tu não gravas depois de um dia de trabalho, pois não? Porque aquilo ainda são 4 horas. Tem de ser no fim de semana em que estás mais descansado, ou não? Isso é assim, eu vou-te dizer, isto tem que ser com fórmulas científicas e matemáticas e com a ajuda da inteligência artificial encontrar o dia em que eu não esteja cansado. E depois, 2 dias antes, mudamos para um e eu estou quase a morrer durante a gravação dele. Mas isso culpa é toda minha. A culpa é toda minha. Portanto, porque nós acabámos por cristalizar este formato em que vamos mesmo até ao osso e acabamos por gastar muito tempo ou ganhar, depende do ponto de vista, a falar dos temas, sim. Eu acho que se ganha, fica uma espécie de versões definitivas de alguns temas em podcast português, pronto, que lá está, não há muita coisa de cinema feita em Portugal, mas acho que já é qualquer coisa, porque são conversas muito aprofundadas. Havia qualquer coisa que eu te queria perguntar que já não sei o que era, portanto, olha, já é assim. Pronto, olha, manda uma mensagem depois de te lembrar. Manda uma mensagem. Pronto, olha, António, obrigadíssimo. Já me lembro. Há aqui uma coisa que eu me esqueci de dizer, que me fez um bocado de confusão. Mas na cena em que os miúdos estão do QES, em que os miúdos estão na missa ou naquela espécie de oração, etc., quando tens um grande plano daquela miudagem toda, eu fico a achar, os miúdos têm todos cara de parvo, não é? Não há nenhum ali, têm todos cara de parvo. Não há... Mas então tu se calhar alinhas mais com o diretor da escola do que propriamente com eles, não é? Não, mas Sim, para mim eram todos para a mina. Não, mas eu acho que tem mais a ver com... É assim, só em defesa, todas as crianças de todos os estratos sociais podem ter cara de parvo, calma. Não são eu acho que tem a ver com as épocas, não é? Porque os cortes de cabelo, as modas e aquilo que nos anos 60, por exemplo, eu reparei no estilo das raparigas que estavam naquele café ou naquele bar, ou o que fosse, era quase tudo cabelo curto. E, portanto, isto tem muito a ver com as modas do momento, não é? O filme é de 69, deve ter sido filmado por aí, ou em 68, e efetivamente... parece que as caras são diferentes, não é? Parece que quando a gente vê imagens de uma outra era, de uma outra década, que são diferentes do que são hoje em dia. Sim. Mas pronto, aposto que tu ficaste logo com vontade de ir buscar uma vara e dar umas vergastadas nas mãos. Sim, claro, porque eu acho que as crianças devem estar na mina e pronto. Olha, António, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. E saúde e pronto, tudo bom. E longa vida para o imperdoável, tá bem? Tá bem, muito obrigado. Assim acabamos com mais graxa, está ótimo.